Durante o desenvolvimento de um jogo, os produtores trabalham em vários aspectos, como gráficos, sons, história. Porém, existem dois deles que consideram muito importantes e que tornam o ato de jogar realmente divertido. Esses aspectos são a jogabilidade e a fluência do jogo. Sem esses dois, fica difícil encarar. Uma boa jogabilidade é indispensável para a experiência do jogador. Afinal, jogo é para se jogar, e quanto melhor a interação entre jogo e jogador, mais interessante fica. Se um programador tem uma boa história, sabe modelar bem os personagens e cenários, mas não consegue criar uma jogabilidade interessante, melhor ele fazer um filme de animação, não é mesmo? Já a fluência é um aspecto mais difícil de se atingir, necessitando que o jogo seja testado e revisado para que tudo funcione da melhor forma. Na produção de um jogo, os produtores pensam na temática, nos desafios, na forma como ele vai ser jogado, nos tipos de jogabilidade, em quais momentos um tipo entra e outro sai, e em como todos esses elementos vão ser apresentados dentro do jogo. Se não haver uma boa fluência em tudo isso, o jogo pode se tornar cansativo e maçante. Como exemplo de algo que pode quebrar a fluência, temos as telas de carregamento extensas demais, ou tutoriais de jogabilidade demorados que acabam entediando o jogador ansioso para ir logo para a ação. Nos jogos atuais, temos a solução das áreas estreitas, onde o personagem de um jogo passa lentamente para dar tempo do console ou PC carregar a próxima área a ser explorada. Embora atrase um pouco a ação, é uma opção melhor do que uma tela de loading. Jogos de RPG, como Final Fantasy VII Remake, usam dessa técnica. Porém, não é uma ideia que surgiu recentemente, ela já era usada no passado em jogos como Nightmare Creatures 2 do PlayStation 1. Talvez por isso o personagem andasse tão lento. Era preciso de tempo para ler o CD e carregar na memória do console. Outro fator que pode quebrar a fluência são diálogos ou cutscenes extensas demais. Existem jogos que permitem cortar essas partes, outros deixam cortar depois de se terminar o jogo uma vez, mas em pleno 2020, tem jogos que te obrigam a ver tudo em todas as vezes que você vai jogar. Em Mega Man X5, temos esse problema de não poder cortar diálogos, e fica ainda pior em Mega Man X7, onde nos menus e telas de fim de fase, temos que aguardar a frase se formando lentamente na tela. Qualquer botão apertado errado te faz ter que ler bastante texto novamente até poder apertar o botão certo para prosseguir. É complicado. Nos anos 2000, os jogos estavam experimentando formas de se tornarem mais acessíveis e grande parte deles vinham com tutoriais explicando cada elemento da jogabilidade. Alguns jogos do Sonic, como Secret Rings, Sonic Riders, Zero Gravity, Unleashed SD e outros, vinham com tutoriais bem maçantes. Você era obrigado a aprender uma série de comandos um por um e através de uma lista. As primeiras lições eram bem simples, tipo aprender a andar para frente. Você selecionava na lista, esperava o loading, andava para frente, apertando no direcional, cumpria a tarefa, tinha que aguardar outro loading para voltar para a lista e escolher outro comando. Era realmente chato e talvez fizesse muita gente desistir de querer passar por tudo aquilo. Felizmente, essa época dos tutoriais chatos foi acabando, conforme os jogos foram aprendendo a colocar tutoriais acontecendo em tempo real durante o jogo. O jogador vai aprendendo sobre a jogabilidade durante uma fase ou missão e ele sente que está jogando desde o início, sendo esta uma forma bem mais fluente de apresentar o jogo. Na série Uncharted temos basicamente 3 tipos de jogabilidade: a ação com tiroteio, as escalagens com exploração e a resolução de puzzles. E essas jogabilidades se mesclam muito bem em Uncharted 2, mantendo o ritmo empolgante para a aventura do começo ao fim. Mas isso não pode ser dito de Uncharted 4, que embora possua boas novidades, tem sessões bem longas para cada jogabilidade, principalmente de escaladas. Isso de uma forma ou de outra afeta na percepção geral do jogo. A alternância dos elementos é importante, mas a fluência também é medida pela duração total do jogo. Alguns RPGs de mundo aberto atualmente abusam das sidequests e outros pequenos objetivos. Às vezes até obrigam o jogador a completar um determinado número de sidequests para prosseguir na missão principal. O jogador percebe que está sendo enrolado. Ele vê que o jogo está inchado e que colocaram coisas demais para esticar o tempo artificialmente. Se as missões secundárias não forem interessantes,
O jogador não vai se importar e vai criar muita antipatia com o jogo e seus criadores. Se a fluência não fosse trabalhada, o jogo seria um desastre. Imagina um jogo de luta que interrompe os combates para mostrar diálogos ou que fizesse o jogador resolver um puzzle para poder continuar lutando. É por esse motivo que em jogos com ação mais extrema, quase nenhum desenvolvedor cogita a possibilidade de interromper o gameplay para inserir algum elemento de jogabilidade. É bom ter fluência durante o jogo, fazer o jogador sentir que está progredindo e sempre conhecendo novidades na jogabilidade, nos poderes, novos inimigos e etc. Assim, dá para se concluir que a fluência se atinge através de 1. Tutoriais que acontecem naturalmente enquanto o jogador progride na campanha e sem precisar fazer checklist numa lista interminável de comandos para aprender. 2. Carregamento mascarado por zonas onde o caminhar fica mais lento. Embora desacelere o gameplay, é menos agressivo que uma tela de loading, mas de qualquer forma, os consoles da próxima geração já vão eliminar boa parte desse problema ao utilizar a alta velocidade de tráfego de dados do SSD. 3. Mesclagem de tipo de jogabilidade, o que acaba tornando o jogo menos cansativo e mais variado, não priorizando um ou outro e tentando manter o mesmo tempo para cada um deles. E por último, 4. Balancear a quantidade de momentos secundários, não os tornando obrigatórios para a progressão do jogo. O jogo de mundo aberto deve durar o tempo que precisa para contar sua história, e as missões opcionais faz quem quer, no tempo que quer. Esses são meus pensamentos sobre jogabilidade e principalmente influência dos jogos. Gostaria de saber sua opinião sobre isso, se concorda ou não, e se você acha que algum elemento seria mais importante para tornar um jogo agradável. Fico no aguardo de seus comentários.